Boa tarde, queridos alunos, queridas alunas da segunda série do Colégio Assunção. Quem está falando é o professor Vinícius e hoje nós vamos introduzir um conteúdo novo que está lá na apostila do segundo bimestre, na página 22, onde iremos começar a trabalhar as vozes verbais. Quando nós falamos sobre vozes verbais, nós precisamos lembrar que é a parte da língua portuguesa que nós chamamos de semântica. O que é a semântica? O que é o estudo da semântica? É o estudo dos significados, certo? Então nós vamos perceber dentro desse estudo qual que é a voz que cada verbo ecoa. Sendo que nós temos 3 classificações. A voz ativa, passiva e reflexiva. Então prestem atenção nessa aula de hoje. Vocês podem acompanhar lá na página 22. E nós estamos começando pela página 22, porque eu fui selecionando aquilo que era mais viável trabalharmos à distância. Então, por isso que vamos começar na página 22, certinho? E daremos início, então, com o conceito. Voz verbal é a forma pela qual o verbo se relaciona com o sujeito da oração, identificando-o como agente, paciente ou ao mesmo tempo agente paciente de uma ação verbal. Ou seja, nós temos um verbo, esse verbo pode ser um verbo sozinho ou pode ser uma locução verbal, que é quando eu tenho 2 ou mais verbos juntos para exprimir uma única ação, um único efeito, um único sentido. E aí, esse verbo ele desempenha uma significação diferente. Ou ele é agente, ou ele é paciente, ou ele é agente e paciente da mesma forma. Quando eu falo sobre o termo agente, nós precisamos compreender que o agente é aquele que desempenha a ação, aquele que executa uma determinada ação. O paciente é aquele que recebe a ação, é aquele que sofre a ação. E quando ele é paciente e agente ao mesmo tempo dentro de uma ação verbal, é quando ele executa, ele pratica uma ação, mas ele mesmo está recebendo a ação que ele está praticando. Ele quem? O sujeito. Nós continuamos trabalhando com o sujeito. E como identificar o sujeito de uma oração? O sujeito sempre vai ser aquele que está recebendo ou praticando uma determinada ação. Por exemplo, Palmeiras demite Oswaldo de Andrade. Quem é que demite Oswaldo de Andrade? Palmeiras, né? Não é nem esse nome, mas só um exemplo aqui. Se eu falo assim, o carro foi pintado por Paulo. O que foi pintado por Paulo? O carro. Então eu sei quem é o sujeito. E eu vou perceber se esse sujeito ele está desempenhando uma ação, se ele está recebendo uma ação, ou se ele está desempenhando e recebendo essa ação. E a primeira classificação que nós temos então é a voz ativa. A voz ativa é usada para focar a atenção no sujeito agente, ou seja, o sujeito que está desempenhando uma ação. Nós temos esse exemplo aí, ó. Os alunos ouviram a explicação. Quem ouviram a explicação? Os alunos. Esses alunos, eles estão recebendo uma ação ou eles estão praticando uma ação? Pensa aí. Claro que eles estão praticando a ação de ouvir a explicação. Então nós temos os alunos como sujeito, certo? Ouviram como verbo, e nós temos a explicação como objeto direto. Aqui nós temos então o sujeito agente, que é os alunos, que está desempenhando a ação de ouvir a explicação. Agora nós temos a voz passiva. Já o uso da voz passiva se dá quando se deseja destacar o processo verbal e o sujeito paciente. Ou seja, quem é destacado agora é o sujeito que recebe a ação, não mais aquele que pratica. Por exemplo, a explicação foi ouvida pelos alunos. O que foi ouvida pelos alunos? A explicação. Essa explicação ela está desempenhando uma ação ou recebendo uma ação?
Ou seja, se nós observarmos bem, ela está recebendo a ação de ser ouvida pelos alunos. Entendeu? Então, olha, nós pegamos a mesma frase, mas nós fizemos o quê? Mudamos o posicionamento do objeto e do sujeito. E presta bastante atenção, na voz passiva nós temos uma locução verbal. Que locução verbal é essa? Nós temos o verbo foi e o verbo ouvir, foi ouvida. Nós temos foi como verbo auxiliar e ouvida como verbo principal, que está no particípio, terminado em ida. Lembrando que o particípio é terminado em ida, ido, ada, ado, podendo estar no plural. E nós temos também os particípios irregulares. Lembra quando nós estudamos lá na primeira unidade do primeiro bimestre? Vimos também lá atrás, há alguns dias atrás, essa questão dos verbos abundantes, que eram aqueles que tinham tanto a forma regular quanto a forma irregular. Então, na voz passiva, nós temos uma locução verbal, que é quando nós temos dois verbos juntos para exprimir uma só ação verbal. Nós temos, por fim, então, a voz reflexiva. Destaca-se o fato de o ser que realiza a ação ser também o que sofre as consequências dessa ação. Ou seja, o mesmo sujeito que realiza, ele recebe a ação ao mesmo tempo. Como assim, Vinícius? Por isso que é reflexiva. Quando você olha para o espelho, o que ele faz? Ele reflete a imagem. Assim nós vamos pensar dentro da voz verbal. E nós temos o exemplo logo aí abaixo. Motociclista feriu-se, está vendo? Em acidente, feriu-se em acidente. Ou seja, qual foi a ação desenvolvida por ele? A ação de ferir. E quem é que ficou ferido? Ele mesmo. Ou seja, ele desempenha uma ação e ao mesmo tempo recebe essa ação. Muitas vezes, isso não é regra, mas muitas vezes vem com um pronome oblíquo átono. No caso, nós temos o se aí, certo? Que é um pronome oblíquo átono, que nós podemos chamar isso de partícula passivadora também, certo? Isso é, então, característica da voz reflexiva, que vamos usar muito e que vamos perceber durante esse conteúdo, certo? Espero que vocês tenham compreendido e eu estou à disposição para sanar qualquer dúvida no WhatsApp.